Boa noite. Mais uma vez, estamos aqui, né, no nosso curso Educaê. Estamos no nosso 6º encontro. Hoje vamos fazer o 5º princípio, né? O 5º princípio básico e o 5º princípio ético. Espera um instantinho que eu não consegui. E sempre aqui no Amor Exigente, nós sempre fazemos a pergunta: como vai você? E a nossa resposta, cada vez melhor. Sempre queremos que a esperança de dias melhores façam parte da nossa vida. E que dia é hoje? O primeiro dia da minha nova vida. Eu tenho uma nova vida aqui do meu lado, gente, a neta. Estou por conta dela hoje, aí eu não estou conseguindo o controle. Ela quer ver vocês todos. Fala aqui com eles todos, fala. Ei, boa noite. Então, ela está aqui. Então, é isso. Então, sempre nessa esperança de dias melhores e de estarmos cada vez melhor. A nossa espiritualidade será feita pela Ana, né? E o princípio, a culpa, será colocado pela Inês, tá certo? Então, vamos lá, Ana, é a sua vez. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa reunião. E nós temos que lembrar que a espiritualidade do amor exigente é uma espiritualidade pluralista. Todo texto, tudo que nos remete ao lado bom do ser humano, às nossas virtudes, ao amor, diz respeito à nossa espiritualidade. Então, alimentando esse lado bom, hoje eu vou ler uma poesia que nos remete à família, à paz, para que a gente pense. É apenas uma reflexão de um autor, né, de um poeta, que às vezes diz coisas para a gente refletir mesmo. Vou falar o poema: vossos filhos não são vossos filhos. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E, embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Essa é uma poesia de Khalil Gibran. Então, é para a gente pensar um pouco, refletir sobre isso. Um abraço. Inês. Gente, boa noite, vamos lá. Estamos no 5º princípio. A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Vamos ver o que é isso juntos. 5º princípio básico, que fala da culpa, e que diz: a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação.
Esse princípio nos traz a reflexão do que é culpa, como ela funciona, e também, ao mesmo tempo, passando por isso, nós vamos fazer uma caminhada, descobrir como esse princípio pode ser libertador. O Amor Exigente nos ensina a perpassar pela culpa para conseguir a libertação dela. Foi? Estou com problema. Tiago, socorro. Foi para outro arquivo. Volta no arquivo ali, ó, primeiro, na abinha ali, ó, do Educaê. Consegue ver? Isso, perfeito. Então, vamos lá. Desculpa de novo. Vamos lá. Princípio libertador. O fenômeno da culpa é um fenômeno complexo, né? A culpa, ela tem vários aspectos. Um dos aspectos é o fenômeno complexo que vem da questão biológica. A culpa, estudos já avançados falam e dizem que ela se localiza, existe um sistema responsável pela culpa, é o sistema límbico. Esse sistema é complexo também, mas ele é integrado, né? É o sistema responsável pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos e pela nossa memória. Daí tem a culpa envolvida, porque ela lida com emoções e memória. Esse sistema nos ajuda na função adaptativa como ser humanos, né? A função que é humana, de preservação da espécie. Da gente, através da culpa, dos sentimentos que elas geram, elas fazem a gente pensar como estamos seguindo, como que nós estamos lidando com o outro ser humano nas relações. E psicologicamente, a questão intrínseca cerebral, mas extrínseca, como que psicologicamente eu lido com isso para fora. E também dentro desse fenômeno tem a questão que nos acompanha, que nos influencia, que são as questões religiosas e dogmáticas. Todos nós passamos por uma religião, uma espiritualidade, algo nos passado como certo, errado, culpa, a culpa original que acompanha várias religiões, as mais importantes, mundialmente falando, trazem a questão, né? Pecado, culpa, reparação, erro, isso nos acompanha na memória até coletiva. E continuando nesse fenômeno, a influência da culpa também é um aprendizado. A culpa tem a ver com as relações vividas, como foi confrontado os meus erros desde a minha infância. Como que foi aceito ou não aceito? A reação daqueles que comigo cresceram comigo, como que isso abateu em mim? Como isso formou em mim um aprendizado sobre certo, errado ou erros e acerto? Como que foi lidado o meu erro, o meu acerto? A culpa é um fenômeno complexo, continuando, dependendo do grupo social, o grau de culpas, ordens, ações, comportamento, certo, errado, erro, aceitação de falhas, isso vai influenciar também como eu lido com a culpa. Então, aqui a gente tem uma escola mais oriental, à direita, uma escola militar, e no meio, a escola da Ponte, de Portugal. Se alguém se interessar, pode ver como que é muito interessante, né? Extraordinário como, apesar de você achar que é uma desordem, tem muita ordem. Então, dependendo dessa cultura, desse grupo social onde eu estou, essa culpa é vivenciada de formas particulares. E culpa refere-se a quê? Memórias, situações do passado, mas atua no presente, então ela é presentificada, não? Ela volta de cutuca, então ela está no presente. Apesar de ser relativo um fato do passado, ela atua
aqui, agora, no seu presente, e afeta situações futuras, seus projetos, planos de vida. Pode afetar. E a reflexão que a gente traz aqui, primordial, prévia, é que a culpa, incrivelmente, pode servir de alerta, como eu falei, da questão adaptativa. Para quê? Para ampliar as percepções, para reconhecer responsabilidades, ajustes da minha conduta, né? O que eu posso fazer agora, na próxima vez? Novas alternativas, saídas de campo, rotas. Eu posso me utilizar disso para um aprendizado. Ela pode motivar um novo, uma melhora, pode ser, sim, uma vida que segue. Então, martelo lá, errei ali, e consegui. De outra forma, eu consegui. E abrir caminhos possíveis. E a diferença disso tudo está em como lidamos com esse sentimento. E essa forma de lidar é aprendida, né? Por quê? Preserva a espécie, adaptativa e aprendo. Tem que ter um conjunto de influências em mim. Então, é ao longo da vida que vamos lidando com ela, de acordo com o meu aprendizado, da infância até a maturidade. Então, eu trouxe antes a culpa como uma saída, ampliação, e agora ela pode ser construída ocasiões, intolerâncias, punições, perfeccionismos, medos de errar, vergonha. O que isso acarreta? Uma culpa tóxica. Culpa tóxica é quando aqueles pensamentos direcionam-se para a autopunição, né? Quando eu cometo um erro, ao invés de eu dizer, me desculpe, eu errei, eu digo, me desculpe, eu sou um erro. Às vezes, outras até palavrões, né? Eu sou uma merda mesmo, eu não acerto nunca, né? Geram sentimentos e atitudes de depreciação, né? Como eu sou estúpido, eu nunca vou conseguir mudar, nunca vou conseguir melhorar. Essa culpa tóxica que nos afeta. E aí, a primeira culpa que a gente tem são dois tipos de lugares que eu me posiciono. Depois a gente vai ver que é 3, mas aqui, de princípio, eu primeiro culpo o outro, né? Primeiro, não, tem esse tipo de estilo de culpas. Culpar o outro. Atribuir culpa a alguém quando algo não dá certo. Então, é mais tranquilo. Se tiver um bode expiatório, alguém preocupar, eu me isento da culpa. Então, eu digo, alguém me fez errar, alguém me levou a essa situação, né? Isso funciona como uma negação. Eu nego responsabilidade naquele fato. Então, eu digo, se meu marido tomasse atitude, isso jamais aconteceria. Se eu não trabalhasse fora, seria diferente. Se não fosse a separação, tudo estaria bem aqui em casa. As notas estão baixas porque o professor é muito exigente. Então, estou transferindo uma culpa para alguém. A responsabilidade, negando a minha e jogando em outro lugar. E, no segundo momento, no segundo estilo, é sentir-se culpado. Então, como que a gente pode se sentir? Quando a gente mesmo se acusa e quando alguém nos acusa. Então, tem hora que eu assumo responsabilidade que eu não causei por um fato, ou mesmo quando eu causei, eu amplio essa responsabilidade além do possível, suportável, razoável. Isso vai nos tirando a assertividade, a firmeza, motivações de seguir e tentar diferente. E aí a gente fica coagido pela culpa. Então, a gente acaba fazendo o que não deveria fazer sob controle desse sentimento. A gente fica sob controle. Muitas vezes, assim, a gente toma uma certa atitude no automático. Então, assim, às vezes eu aceito coisas que outras pessoas falam, às vezes eu consinto que, sem estar com vontade de consentir algum evento, algum dado, sem perceber que eu estou coagida por um sentimento de culpa que está cristalizado em mim.
Culpa e responsabilidade. O amor exigente sempre expõe isso de uma forma clara, sempre bate nisso para a gente lembrar. Culpa controla pensamentos e ações, culpa leva a tristeza, angústia, dor, vergonha, tira a motivação, nos torna inseguros e frágeis. Há uma autodepreciação, ela é involuntária, às vezes inconsciente, mas ela fica latente ali. E uma tortura psicológica, um sofrimento psíquico. A responsabilidade prevê uma coparticipação. A gente olha para o evento, a gente olha para as possibilidades que a gente tinha, a gente olha para o contexto e aí dá elementos para eu refletir. Amplia a percepção, motiva a reparação, se tiver como, a gente pode reparar, e dá perseverança em sair daquele sistema. Abre possibilidades, dá elementos para agir, nos leva a encarar os problemas e a realidade como ela é. Eu deixo de idealizar, se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse comprado, se eu tivesse escolhido isso, eu começo a encarar o problema e a realidade como é. E, acima de tudo, a responsabilidade nos traz um aprendizado. As culpas existem, são inúmeras. Vamos lá, quem não, hein? Vamos lá. Culpa por não ser o profissional que idealizei, por ter dito algo de forma grosseira, presenciar algo injusto e não ter feito nada, ter sido omisso, não acompanhar a modernidade, desenvolvimento tecnológico, se sente preso como inferior, não se dedicar aos estudos, não cuidar da saúde, não assumir responsabilidade, prejuízo a alguém, culpa, culpa, culpa. O mundo atual nos faz pensar muito em ter que estar numa condição de ter que fazer, não no sentido material de ter, mas ter que. Isso gera as culpas da modernidade, que vão sempre se transformando, né? E as culpas continuam, as pessoais e as culpas na educação dos filhos, culpa por não ter autoridade, por ter perdido em algum momento a autoridade na família, não ter tempo para a educação dos filhos, não poder dar aquilo que eles queriam, recursos materiais, lazer com os filhos, não dar conta do trabalho, da família, da vida social, culpa por não ser ou se comparar com outros pais e famílias. Até trouxe aqui aquela confusão lá em cima, e as famílias modelos. Cristina, semana passada, falou das famílias, as configurações das famílias, e a família Margarina está por aí. Eu botei até o príncipe Felipe aí, saindo fora lá daquela estrutura, porque é muita culpa, eu imagino, que tem até para carregar ali. E as desculpas. Junto com as culpas, vem as desculpas. Então, eu quero tirar a culpa, mas não consigo, ela está me martirizando, o que eu faço? Dou compensações, né? Dou coisas, facilito coisas, não discuto sobre coisas, não analiso se aquilo é realmente necessário, apenas substituo com as minhas desculpas. Faço concessões de horário, concessões de razão, concessões de espaço na casa, jogos até tarde, concessões de horários, e as concessões vão nos tirando aquela autoridade que eu estou culpada, vai só confirmando a minha falta de autoridade. E submissão, então, o que acontece? Pais perdem a razão, se sentem coagidos, não têm coragem de um confronto, e eles se sentem e se colocam no lugar de submissão. E aí a gente falou isso tudo, e como lidar com isso? Vamos lá. Como saber? Né? Eu posso dizer o seguinte, ok, eu não sabia, eu achava que era certo, eu fiz o melhor que eu pude, é verdade. Você fez pensando que estava fazendo certo. Ninguém, numa sanidade razoável, vai agir para ter consequências ruins, vai agir para se prejudicar ou prejudicar a família. Isso não é da natureza,
né? A gente vai fazendo, achando que está show e não está. E como eu vou saber que não está? Né? Vem as atitudes que eu ando fazendo e as consequências. Consequências estão positivas? Era aquilo mesmo? Está legal? Está tendo consonância de fala? Estou me sentindo bem em fazer tudo que eu estou fazendo? Estou vendo que está dando errado. E aí, como eu sei das atitudes, consequências estão positivas? Não estão. Então, tem que lembrar, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Às vezes a gente olha isso aí para organizações, empresas, e é muito legal, mas na casa da gente também funciona um pouco assim, né? Apesar das relações serem de mais afeto, mais intimistas, mas se você quiser olhar para um problema realmente, como a gente falou da responsabilidade, você precisa verificar, né? Por que eu estou assim? Por que eu não me sinto realizado aqui? Não quero nem para casa. Quantos pais, às vezes, não sentem muita vontade de estar em casa? E como lidar continuando com a culpa? Começa com essa autocompreensão. A gente está do primeiro ao sexto princípio falando de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma palavra que hoje está até mais banalizada, né? Banalizada na divulgação, na falação, mas no fazer ela é muito complexa. Compreender-se requer uma parada estratégica, uma coragem. E aí eu vou reconhecer e identificar os sentimentos que eu tenho de culpa. O que está acontecendo aqui dentro? Porque não dá para partir de mudanças com o outro se não houver isso dentro de mim, uma autorreflexão. Começa aqui. Saber como eu funciono diante das falhas, o que eu tenho carregado de farra, o que me incomoda. E isso, por trás disso também, há um sentimento de grandeza, não posso errar, né? Lembra de pais, filhos não são iguais, pais também são gente, né? Grandeza, eu tenho que ser, né, aquela pessoa que não erra. E aí, controle de mim e do outro, isso não vai funcionar. A autorreflexão vem aqui. Eu crio expectativas altas para mim, para o outro. Então, se eu não posso errar, imagine o outro, né? E aí é um jogo, né? É um jogo que a culpa traz. E é preciso fazer essa parada, compreender-se. E aí estão pedindo para você falar mais devagar, estão sentindo que você está falando muito rápido. Não sei se é por causa das interferências iniciais. E eu estou com medo de não dar tempo, mas então dá uma olhadinha aí. Então, deixa eu voltar. Vou voltar no compreender-se. Vê aí se está bom. Eu volto aqui nas atitudes. Não é nem a questão de voltar. Eu acho que daqui para frente indo mais. Tá. Então, tá. Ao lidar com a culpa, não adianta eu estar focado no que fazer lá naquela relação. Eu preciso antes passar por mim. Né? Então, novamente, nós vamos lá nas raízes culturais. Como funciona? De onde vem esse peso que eu carrego? O que alimenta isso em mim hoje? Como eu repito e lido com isso? E aí, ampliar também essa percepção, né? Ter dificuldade é do humano. Então, lembra lá no primeiro dia que o ser humano é para o desenvolver-se, né? A gente, para a potência, a gente não nasceu por fracasso. E isso fica na nossa memória, a gente fica combatendo isso. Só que a dificuldade em lidar com erro e fracasso também é do humano, mas daí que sai o processo de desenvolvimento. Então, a primeira coisa, ao lidar com filhos, na escola, professores, é que não existe um jeito certo. Existe o seu jeito que você vai construir para que você veja, reveja se está dando certo. A gente não nasce pai, professor, né? Nem aluno, a gente vai aprendendo junto, né? A cada dia, cada filho ensina uma coisa, cada aluno, cada semestre, cada turma
me dá uma potência, uma energia, uma turma é mais energética, outra é mais passiva. Então, o que eu vou fazer com aquilo? Então, a gente não tem como evitar, a Ana falou dos recursos limitados e disse para nós, somos imperfeitos. A vida não está sob nosso controle e acontece dentro do possível. O possível é aquela que eu quero construir. O possível é aquela vida com a ferramenta que eu tenho e que, se eu não tenho, eu posso me apoderar dela. Como lidar com a culpa? A gente continua e busca quebrar o ciclo vicioso da culpa, né? Compreender que você agiu naquela situação, compreender e não justificar. Reconhecer seu grau de responsabilidade, sem transferir culpa para os filhos, professor, os seus próprios pais, que quando eu era criança, né? Primeiro você compreendeu, agora você vai lidar com isso. Sair da obrigação de defensor. Então, aqui tem um ciclo, a gente usa o triângulo, né, da culpa, no amor exigente, um pouquinho diferente, mas por exemplo, no casal, né, tem um filho que está com problema lá, um exemplo, né, na família. Então, às vezes eu coloquei aqui ponte, né? A gente lembra de muitos pais, geralmente a mãe que é a ponte. O pai reclama do filho, a mãe fica no meio, a defensora, fazendo ponte, né? Seu filho vai mal na escola, você vai lá e fica fazendo a ponte, justificando. Sua amiga no trabalho tem problema com o chefe, sofre horrores, não tem coragem de falar nada. Você fica fazendo a ponte, intermediando. Tudo bem, legal, tem momentos que é bom, é preciso, mas esse papel de ponte não ajuda o outro em nada em ele lidar com a própria situação. Como lidar com a culpa, pensamentos e sentimentos que controlam ações. Questione-se. O que eu estou sentindo agora? Por que eu estou repetindo, fazendo isso? Questione. Tenha clareza do tamanho e proporção desse sentimento. Ele é do tamanho da coisa em si que aconteceu? Sair desse imediatismo, né? Aquele ter que eu falei, né? De ter que ter o resultado na hora, ter que saber aquilo a tempo. Aprender a ensinar a adiar as recompensas. Até para o filho, agora não posso. Quem sabe um dia você consiga você mesma adquirir isso. Isso é desde o pequeno até adolescente. Explicar para ele que não é o momento de você dar aquilo. Então, se você está acostumada a agir dessa forma, sem se questionar, porque você não vai questionar seu filho, primeiro você se questiona. Então, pare de se comparar seus filhos e comparar seus alunos. Não existe coisa pior do que ser comparado. E se comparar? A única comparação que você pode fazer é com você mesma, onde eu estava, o que eu já passei, onde eu estou. Essa é saudável. Como lidar, né? Continuamos quebrando esse ciclo, desligar esse gravador que entra na sua mente, diz, né? Seus erros, o fardo, que não sou bom o suficiente nisso, naquilo, posso não ser. Naquela área, não sou. Mas posso melhorar. E se desvencilhar dessa eterna dívida que você paga a conta-gotas, né? E é uma dívida que perdura. E nesse momento de quebrar o ciclo, você visualizar novas atitudes, visualizar, você vai sair da visualização da dívida para novas oportunidades. E aí, lá atrás eu falei, não sei, eu não sabia. Mas agora que estou começando a saber, que estou querendo saber mais, eu só posso fazer daqui para frente. Então, a proposta diante da culpa é ir reconhecendo, compreendendo como você funciona para daqui para frente se propor a mudanças. Tentar de novo o novo, e não a mesma coisa. Persistir.
E diante disso tudo que foi falado, eu trago essas criaturinhas aí, que é para a gente ter esperança e otimismo, né? Durante a minha pesquisa de fotos e figuras, gente, é um universo dessas figuras que você não tem noção de como tem crianças fazendo muitas coisas e ficando com essas carinhas aí olhando para a gente. O que tem a ver, né? Que essas crianças fizeram algo que elas nem sabem como elas foram parar aí, e as carinhas delas dizem: eu fiz algo errado. Eu imagino que elas estão olhando para a pessoa que chegou ali e fez a surpresa, pegou no flagra. E elas fazem essa cara desesperadora, vocês podem ver os rostinhos delas. As crianças, nós todos, e as crianças, né, as pessoas, nós desenvolvemos a culpa desde a infância, como eu já falei. A partir das relações construídas, né, com nossos pais, cuidadores, professores, avós, muitos avós aqui, né? Eu sou avó. Amigos, né? A gente vai fazendo essa trama, desenvolvendo como nós vamos nos apresentar, como as pessoas vão se apresentar para nós diante dos nossos erros e falhas. Então, isso se desenvolve desde esse piquititinho aqui, perpassa aquele ali. Então, a criança vai aprender a interpretar cada ação que toma diante do mundo. Então, ela vai interpretar o que ela faz, qual a reação das pessoas. E lembra que lá no primeiro dia nós falamos das pessoas significativas. Nós falamos no primeiro módulo, no primeiro princípio, que existem pessoas significativas que são importantes no nosso aprendizado, estão diretamente ligadas na configuração da nossa autoestima, né? Então, como se reage a isso, leva a uma autoaceitação do meu erro, da minha falha, em que isso está ligado à minha pessoa. A forma como essas pessoas significativas reagem, nos tratam ao longo da nossa história, que forma o desenvolvimento da culpa nociva ou não. Então, a gente vê aí essas criaturinhas maravilhosas. E aí a gente traz uma questão importantíssima, muito importante. O leite derramado. Essa criança acabou de derramar o leite aí na mesa e ela está com os olhinhos esperando aquilo que eu falei. As pessoas significativas, qual será a reação? No primeiro momento, tá? Expectativa, os olhinhos. E aí tem duas opções. Se lhe dissermos que ele não é um bom menino, porque ele cometeu esse erro, essa falha, então você pode se dirigir, mas você, hein, como sempre, está abanado, não presta atenção em nada. De novo, você não viu que o copo era menor para sua mão, encheu de leite? Você. Então, o sentimento de culpa fica vinculado à pessoa dele e não ao ato que ele praticou. E isso gera um desvalor, uma baixa autoestima. Mas se eu, ao invés de falar desse modo, eu ajudá-la a reconhecer que a ação, sim, trouxe dano, que ela precisa de novas aprendizagens. Então, eu posso dizer, nossa, você derramou o leite, sujou tudo, vai dar trabalho, vamos limpar, eu vou ter que limpar isso. Você pode até reclamar, sim, da ação.
Então, mas olha, você precisa ver direito, pega um copo menor, da próxima vez você me pede ajuda para eu colocar o leite. Então, você está falando de quê? Da ação, porque o copo está maior, então derramado estraga a mesa, estragou o seu lanche, temos que fazer outro lanche. Então, você está focado na ação, né? E você, além disso, do foco na ação, você está ensinando uma coisa nova. Então, você está diferenciando a ação daquela pessoa. E aí sim é aquela primeira função adaptativa lá da culpa. Então, a carinha de culpa, o que eu fiz? Não é assim quando a gente erra? O que eu fiz? A primeiro momento, o cérebro foi lá e juntou tudo, como é que eu tenho que fazer? E aí, o que vem depois, se gera aprendizado, é adaptativo. Se não, é depreciativo, baixa autoestima. Se eu consigo passar esse aprendizado junto, eu fecho aquele ciclo e eu não tenho prejuízo emocional. Eu fecho a conta, passo a régua, sigo adiante, não paro naquilo. Entende a diferença? É muito importante isso, é muito básico. Só que às vezes a gente fala assim: temos que separar a pessoa do ato. E fica tão teórico, mas é no dia a dia ali, na hora que derrama o leite, na hora que esbarra na mesa, na hora que quebra o copo, na hora que fala alto, na hora que fala até um xingamento, né? A gente perde e vai para o lado da pessoa, diminuindo a pessoa. Então, aí tem o adulto aqui desesperado, com o copo derramado, e a gente pode pensar que como a gente reage às falhas diz muito de nós, diz muito do que foi feito ao longo da nossa história. Então, para educar, né, precisamos lidar com os nossos próprios sentimentos, afetos e alto valor. Então, aquilo que eu comecei no início, né? Eu não posso querer educar o outro se passa por mim um sentimento de culpa e de rigor, de desvalor grande. Por isso que do primeiro ao sexto princípio, nós vamos trabalhar o alto valor, o autoconhecimento, porque não consigo, escrevam aí, eu não consigo ensinar ninguém, eu não consigo me relacionar saudavelmente com ninguém se eu não me relaciono saudavelmente comigo. Pode escrever. E a culpa, ela tem uma conexão muito grande com perdão. A culpa e o perdão, eles são irmãos, né? Antagônicos, mas irmãos na nossa trajetória. Ah, perdoar-se, perdoar alguém é aceitar a falibilidade minha e do outro. É ser humilde, né? Uma palavra que às vezes fica tão fora de moda, mas que parece humilhação, ser inferior, mas não tem nada a ver com isso. Ser humilde é ser simples, é não complexibilizar tudo. Não fuja da sua responsabilidade. Lide com seus sentimentos. Que colocar, dizer assim, ele teve escolha, ele fez isso, é a escolha dele. Sim, com certeza. Mas você participa disso. Estamos falando aqui, gente, de educação dos filhos menores até uma pré-adolescente e adolescente. Nós não estamos tratando nesse momento do adulto. Apesar de que eu acredito muito, muito que a gente possa sempre há tempo da gente rever atitudes, sentimentos. Até a morte a gente está aqui para melhorar, reconhecer erros e falhas. Nada está perdido, tudo é possível a partir do momento que eu queira olhar para aquilo, que eu queira trabalhar aquilo, que eu esteja disposto. Perdoe, o perdão,
ele abre o caminho, ele tira as culpas, ele alivia. Não precisa você esquecer o evento. Você vai lidar com ele, você vai perdoar, você vai se liberar e liberar alguém. Porque o perdão é via de mão dupla. Eu fico presa a uma pessoa e prendo aquela pessoa a mim. Aí as pessoas falam, só você que fica livre, a pessoa nem vai saber. Mas há uma liberação total daquilo que você prende aquela pessoa na sua história. Ela vai viver a história dela, você vai deixar que ela viva. Então, o perdão está ligado a essa coragem de liberar-se e liberar o outro. E aí eu trago sobre culpa e perdão, a velha frase, né, do nosso Gandhi, que eu admiro, é admirado até hoje. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo do forte. Muitas vezes a gente acha que a pessoa faz com você e você perdoa, perdoa, perdoa. E a gente rotula essas pessoas de menos fortes, mais vulneráveis. Pelo contrário, né? Tem que ter muita coragem para perdoar. E aí, retomamos o princípio ético, que também é um dos pilares, os princípios éticos é outro pilar do amor exigente, e chegamos ao quinto princípio. Transmitir os princípios e valores da família, valores observando as possibilidades de cada membro na família e nos grupos do AE. Esse princípio nos remete a uma virtude, né, a bondade. Bondade que às vezes é tão mal interpretada, mal entendida como pessoa boazinha, bondosa, pessoas, muitas vezes já ouvi falar, bobo, né? A gente sabe disso. Mas esse princípio vem resgatar essa abertura para a bondade. O que é, né, ter essa bondade, esse formato de transmitir valores de acordo com o que é possível para o outro? Então, eu tenho que estar atento onde eu estiver, na família, no grupo de amigos. Se eu respeito as possibilidades do tempo do outro, às vezes eu estou falando coisas que não faz sentido nenhum para aquela pessoa. Preciso adaptar minha fala ao contexto do outro, né? Como eu falei em outro slide, simplificar, ser menos complexo. Então, isso vai desde casa. Qual é a idade do seu filho? Qual o diálogo que você está tendo? Ele está entendendo? Qual o diálogo com a sua sogra, com a sua mãe? Qual o diálogo na quitanda? Qual o diálogo na aula? Qual é o diálogo? Ou você é repetitivo e repete um saber, né? E aí também saber ouvir e respeitar a fala do outro. Mesmo que você não concorde, que você não aceite, mas dê a oportunidade da fala, do lugar de fala, né? Senão não tem diálogo. Fica como esse homem aqui na mesa, que está aqui. Vocês conhecem alguém que fala sozinho para ele mesmo? Ele tem uma verdade tão absoluta que ele fala para ele. E não importa se alguém está assimilando, se tem outras ideias. Falo para eu ouvir. Ter qualidade fraterna nas relações em família e grupo de apoio, né? Qualidade fraterna, não esquecer essa abertura, né? Gente, já ser bom ficou numa fase assim, fora de moda, ser bom, como eu falei, mal interpretado. Mas a gente precisa exercitar isso, resgatar. Fraternidade, né? Estar aberto para coisas simples. Né? Às vezes o fato de você ouvir um filho dá para ele uma oportunidade, um alto valor, me ouviu. Prestar atenção nisso. A gente corta as falas, a gente interrompe.
e a empatia, né, a base, né, das relações possíveis. Então, um olha o 9 e o outro 6 estão discutindo aí os sexos dos anjos para querer que o outro aceite o que eu estou falando. Não se colocam no lugar do outro. Lembro da nossa Clotilde, que sempre lembra, né? Calçar o sapato do outro, né? Sempre está lembrando isso para nós do grupo. Isso significa não querer impor sua opinião, se colocar no lugar do outro, respeitar o momento de vida que o outro está passando. A pessoa chega, um sofrimento, você vai falar, você vai querer dar aula sobre dor, você tem hora que é só ficar do lado ouvindo. Não buscar ter razão, e sim a compreensão. Né? A gente vê na mídia hoje, rapidamente, as razões. Só razão, só razão, só razão. Ninguém quer compreender o que o outro está falando, não precisa aceitar, não. Eu quero compreender de onde ele está vendo isso, de que lugar ele vê isso. E aí, chegamos às perguntas. O que acontece? Toda semana, desde o primeiro princípio, nós estamos aqui fazendo uma reflexão com vocês. E aí a gente traz algumas perguntas para estimular que a gente continue com essa reflexão. Para a semana, trace metas. No primeiro momento, para a gente tentar responder essas perguntas. Então, as perguntas que a gente trouxe, dentro do que foi refletido aqui. Você sente, carrega alguma culpa? Tente aí fazer esse trabalho reflexivo. Como ou quando se sente culpado? Toma atitude sob controle da culpa? Já se viu assim, ai, tá bom, vai lá, porque, ai, né, já não dei conta no passado, né, agora que eu vou dar, né? Você já se viu eliminando problemas e pensamentos? O que faz, o que você, né, faz, o que você pode fazer para se libertar dessa culpa? Tudo que a gente refletiu aqui hoje, cada pedacinho, né? Compreender que essa culpa, ela vem com alguma utilidade, ela não vem à toa, ela faz parte de um sistema de emoções. E aí, a partir disso, saber lidar com ela e não tampar o sol com a peneira e ficar ou passando a culpa para o outro ou carregando o fardo da dívida eterna, conta-gotas. E a partir dessas perguntas, a gente propõe as metas semanais que você se coloca numa posição de se comprometer mesmo, né? Você saiu de casa? Não, em casa. Você veio fazer esse curso, você se inscreveu, você deixou de ver a TV, deixou de ver o celular, deixou de conversar com alguém, deixou de trabalhar para estar aqui. Faça valer esse momento para a sua vida, para além de um curso de conhecimento. Traga para a prática, para o experimento. Experimente algo novo a partir do que foi falado aqui. E eu acho que terminamos e vamos para as perguntas, se tiver perguntas, né? Se tiver perguntas. Deixa eu ver aqui, desculpa aqui. Não sei se vai ter pergunta. Tá. De que forma a escola pode contribuir na formação de crianças e adolescentes que caminhem mais pela responsabilidade e menos pela culpa? Essa está junto da mesma forma que o julgando? Não, tá bom. De que forma a escola pode contribuir na formação para mais responsabilidade e menos pela culpa, né? A escola é um grupo, um conjunto, um corpo, né? Um corpo de docentes, né? Que precisa conversar sobre isso, sobre os parâmetros, sobre os castigos, as punições, os meritório, o que é meritório, como que os profissionais
da escola lidam com isso. Trabalhar neles primeiro isso, para depois passar ao trato com os alunos. Porque se eu quiser fazer essa mudança, como eu falei, saindo de quem? A pessoa significativa somos nós, pais, professores, avós, pessoas responsáveis por aquelas crianças, como você está trazendo à escola. Então, acredito que o primeiro trabalho é com o corpo docente, com a escola, para que depois se consiga transmitir esse conceito, que isso esteja como uma coisa verdadeira e que se acredite nisso, porque passar como para esses alunos algo que o professor não acredita. Então, é preciso fazer essa reflexão, fazer encontros prévios com esse tema, né, da culpa, trazer o profissional para falar, ou vocês fazerem grupos como a prevenção trouxe aqui, grupos de troca de estudos sobre isso, sobre a culpa e experiências. Da mesma forma que julgamos muito, deixar de apontar culpa para o outro é muito difícil. O que fazer para, pelo menos, diminuir esse mau hábito? É um mau hábito. Como todo mau hábito, precisa ser repensado, precisa compreender de onde vem isso em mim. Muitos de nós fazemos isso. Vem da sociedade, como eu falei, das relações, da cultura, julgamento, apontar, linchamento virtual, que a gente está vendo aí. Então, assim, é como se, quando eu lincho, aponto, eu não fico muito com aquilo em mim, eu jogo fora. É mais fácil tirar e jogar fora. Porque refletir sobre aquele assunto vai me desgastar, eu não estou muito afim. Então, apontar lá, fica para lá, né? Ilusoriamente, porque um problema de julgamento atinge, a gente já conversou, acho aqui, né? Somos todos um, né? Quando a sociedade adoece, a gente vai junto. Culpa refere-se às situações do passado, atua nas situações do presente, afeta as situações futuras. Pode falar um pouco mais sobre isso? Devo ter passado rápido, né? Porque culpa advém de um fato ocorrido no passado, né? Não é no presente, ela vem. Tanto que eu falei do sistema responsável pela culpa cerebral cognitivo, está ligado à memória e emoções, por isso memória passado. Mas apesar disso, culpa é um sentimento presente, ele se presentifica, ele sai de lá e fica te cutucando. Lembra da dívida? Fala, você está devendo, você está devendo. Isso é no presente. E o que afeta as situações futuras? Lembra que eu falei das desculpas, recompensas? Eu começo a fazer recompensas. Recompensas faz o quê? Eu agir como eu não queria, eu agir automaticamente. Então, eu estou afetando o quê? Minhas relações futuras. Ok, imagino que esclareceu. Existe culpa não tóxica? Como eu falei, a culpa tem um papel. Quando ela perde o papel, ela fica tóxica. Então, inicialmente, eu sinto para me mobilizar. O que eu fiz? Lembra a carinha do menino? Derrubei leite. Opa, o que eu vou fazer com isso? Porque senão, eu esqueci de falar que o psicopata, esse sistema parece disfuncional. E, apesar da pesquisa não ter avançado lá no cognitivo, esse aqui, a psicopata tem esse cérebro, que não é bem assim, não é linear, mas a gente sabe, juridicamente, psicopatologicamente, que o psicopata não tem o arrependimento, não se sente culpado. Entende a função da culpa? Ela mobiliza para eu me rever. Então, existe culpa não tóxica quando ela cumpre o papel de adaptabilidade minha nas relações e no mundo. Inês, tira os slides. Tá.
Pronto, estou aqui? Estão me vendo? Pequenininha ou grande? Agora grande. Ah, estou grande, que eu não vejo aqui. Que mais? Se agirmos errado com nossos filhos, culpando os mesmos, não o erro em si, e percebemos que eles já carregam essa culpa, como melhorarmos? Revertemos a situação? Eu acredito, tá? Mas aí, tudo que é tardio dá mais trabalho. Temos que saber que vai ser... lembra que eu falei desde a infância até adulto? Para adquirir aprendizagem de uma culpa tóxica, leva um tempo. Eu aprendo. Para desaprender, eu também leva tempo. Então, é preciso começar com foco na autoestima. Lembra? Autoestima, que eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo. É preciso saber isso. Vai ficar falando? Não, nas atitudes, valorizando as pequenas conquistas, revendo sua fala, não interromper o tempo todo, não ter verdades cristalizadas que impedem que o outro avance. Quando vê, você já está falando. Quando viu, você já deu resposta. Hoje me cobro muito em tudo e me sinto culpada e mal em relação à criação da minha filha. Minha mãe sempre foi rigorosa com essas questões de sujar uma cama, uma casa. Como conversar com ela para não ter os mesmos erros com minha irmã de 9 anos? Bom, eu acabei de dizer sobre reconstituir, rever, se mobilizar para novas atitudes. Mas aí você tem que se mobilizar em você primeiro, porque me parece, né? E é real que a gente automatiza aquilo que aprendemos e aquilo que a gente achava que era certo. Mas como eu disse em um dos slides, tudo bem, eu não sabia. Agora que eu despertei, acho que estou sabendo e preciso melhorar, aí é ter atitude diferente. Se abrir a uma forma. É difícil, gente. É difícil recompor a nossa estrutura. Mas se você quer, que é aqui, ó, me sinto culpada, como conversar com ela? Conversa primeiro com você. Comece com você, para que você tenha verdade ao chegar para ela e dizer. Você pode até dizer isso tudo que você disse aqui, né? Que lembra de ser humilde, estar aberto, a gente fica com medo de errar, né? Dizer para ela que você achava que era certo, que queria acertar. Peraí. Geralmente que nós nos deparamos com o nosso desafio. Vem logo onde eu errei. Geralmente, nos deparamos com o nosso desafio. Vem logo. Onde eu... tá. Quando nos deparamos com o desafio, vem logo. Onde eu errei? É isso. A culpa. Né? Tá. Isso é um detalhe importante. Quando eu digo essas coisas, quando eu reforço que eu sou culpada, eu digo para o outro que aquele lugar que ele está é o lugar que ele está confortável, né? Eu sou culpado e ele faz aquilo. Eu confirmo que eu estou errada e que a única forma dele ser é daquela. Então, de alguma forma, eu até dou o incentivo para que ele continue. Então, costuma a gente falar, né, do cartucho, né? Apesar de ser um termo meio vulgar, mas é assim, eu injetando reforço numa relação que não está a contento com aquilo que eu estou observando, não está me fazendo bem nem ao outro. E quando a pessoa se culpa por tudo, esse é o trabalho, né? Começar a refletir, compreender de onde vem, reparar a horinha que você está automatizado e a hora que você está sob o controle dessa culpa. Então, a pessoa se culpa por tudo, tem aí uma raiz nisso, tem uma repetição, tem aí uma dívida, algo que ela precisa também
se avaliar, buscar até uma ajuda, né? Uma ajuda até profissional, ou ir aos grupos, sempre, gente, os grupos de apoio sempre nos ajudam a fazer esse espelho, né? Olhar para a circunstância, olhar para a gente e para o outro. Parece problema instalado, não prevenção. Tá. E quando tem a questão dos filhos já com problemas instalados, na dependência, sempre procurar um grupo de apoio, né? Que tem vários agora, online, no Brasil todo. Então, como nunca antes aconteceu, temos oportunidade de participar de grupos qualquer dia da semana, em casa. Isso é extraordinário. Você acha que punir uma criança que se comportou inadequadamente está correto? Tipo, tirando games e celular, ou é excessivo? Então, lembra que a gente não pode se comparar, né, com o outro? Por que que eu falei isso? Porque vocês têm uma caminhada aí com esse game, o que vocês acham dele, a quantidade que joga, o que foi deixado até aqui, o que foi permitido, né, até aqui com esse game. Agora, vincular uma coisa à outra, tem que ver o sentido sempre disso. Não tem problema retirar coisas, não vamos morrer por isso. Mas lembra que atitude, é sempre vincular a atitude, é sempre valorizar o que ele faz de bom, e não só tira o game e volta tudo de novo, tira o game e volta tudo de novo. Então, assim, o caminho a fazer não seria um castigo, né? Seria uma consequência, né? Mostrar para ele as consequências das atitudes, que às vezes, não sei a idade que está aí, ainda não dá para ter essa percepção, essa compreensão de consequência, então é preciso tomar alguma atitude bem prática. Talvez sim, mas eu acho que não é o principal. Eu acho que pode pensar como chegaram até aí, o que ele está fazendo de errado, o que é esse errado que ele está fazendo. Antes da punição, antes de chegar nesse ponto, vamos verificar o que é de errado, vamos ver qual é o erro, onde que está esse erro, qual a avaliação do erro, porque senão a gente fica só assim, né? Tira videogame, volta videogame, tira videogame. Então, assim, não chega a lugar nenhum. É preciso ver onde que está realmente, se é um erro, que erro é, que infração é. E acabou? Ai, perdi a conexão com minha filha por comunicar com violência. Agora não sei o que fazer, né? Tem uma música, né, que fala assim: começar de novo e contar comigo. Eu falei que passa por você, vai passar por você primeiro. Cristina falou tão bem a semana passada, né? Ter essa paciência, rever aquilo que você fazia e, quem sabe, no próximo diálogo, se colocar em outra posição, né? Abrir caminhos com aceitação, humildade, né? Ouvir, né? Cristina disse também que foi muito interessante, né? Tem a nossa espiritualidade. A gente nunca pode esquecer que a gente não é só racional. A gente precisa dar oportunidade disso. Então, às vezes, quando eu me coloco numa situação mais resignada, numa situação de conexão com o poder superior e comigo, as coisas acontecem. Parabéns, tenho que refazer minhas atitudes. Errei muito na criação dos meus filhos. Muitas vezes fiz o que você falou por falta de tempo, dei algo em troca. Ai, quem não, né? Mas vamos lá, quem não? É tudo isso, mais um pouco, né? Olhar para o que eu fiz e não aí se torturar, né? Isso tudo que foi falado. E agora? Que ferramenta que eu tenho? O que eu sei? Sempre tenho o que eu sei.
como posso fazer daqui para frente? O que eu aprendi com os meus erros? Sempre isso. Nunca fechar as portas para você, para o seu filho, sempre estar aberto e olhar para frente, carregando, sim, não um fardo, mas um aprendizado, né? Uma transformação. Eu acho que acabou. Não, tem mais uma, que não deu tempo aqui de eu passar, colocar no WhatsApp. Tá no chat? Sempre ensinei os meus filhos a lidar com as situações de erro como aprendizado. Tudo bem, para mim, é pedagógico, mas o perigo é ter que assumir as consequências. Bom, Tudo para mim é pedagógico, mas o perigo é ter que assumir as consequências. ele Por mesmo causa dos assumir, erros. será? Sempre ensinei os filhos a lidar com as situações Aham. de erro como aprendizado, né? Mas essa questão, ela é pedagógica, mas o perigo é qual vai ser a consequência, né? Uhum, tá. Então, quando lidar com situações de erro é lidar com consequências, né? Então, vamos conectar aí essas duas falas suas. Se é pedagógico lidar com erro, tem que entrar, para lidar com erro e ele não ficar tóxico, tem que ter a consciência de consequência. Não existe culpa adaptativa sem que eu participe da consequência. Não dá para anular a consequência. É a partir dela, como a gente colocou lá, que eu consigo novos formatos de mim na relação com o outro. Então, não há ali, então vamos juntar suas frases. Lidar com o erro inclui responsabilidade. Acredito que acho que tem um caminho aí, tá certo, o seu caminho aí é positivo, né? Que Tem mais? uma. Acabamos? Nessa questão de culpa, um bom começo é refletir profundamente sobre a nossa falibilidade. Você concorda? Sim, 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 falei muito isso. Refletir sempre onde eu falho, né? Se eu posso, eu aceito, né? Começa aí, lembra? Aceitar ser humilde com você mesmo primeiro. Lembra da controle, da arrogância um pouquinho, não posso errar, a vergonha, né? Isso tudo é provocado em nós também pela sociedade, pelo grupo social que a gente está, né? A vergonha de assumir erros, né? Então, assim, não é uma coisa fácil porque a gente lida com isso socialmente, ter vergonha de errar. Só que isso pode se tornar nocivo, doentio e causar tudo aquilo que a gente trouxe aqui na explanação, né? Acabou? Alguém falou ali, ó. Aprendi e revi minha raiz cultural. Isso aí. Não adianta, eu falei aqui, não adianta querer. Tem uma aqui. Ah, Meu filho, adito em recuperação, 3 anos limpo, estou tratando a minha codependência, ainda sinto culpa, nem tudo do espanhol eu conheço, conheço as minhas debilidades, me custa muito, graças por todos os conselhos. É uma tá. pessoa que está, na verdade, agradecendo, né? Tá comentando, Ela está legal. comentando. Eu achei que era Bom uma pergunta, mas é um comentar, né? comentário. Para a gente ter o feedback, se chegou até aí a mensagem, o comentário também traz isso aqui para a gente, porque eu fico com aquele telão, não vejo nada. E tem uma Aquele outra telão aqui, apaga. errei muito interrompendo a fala do outro. Tá, né? Isso aí, a gente sempre há tempo, né, Clotilde? Sempre é tempo, né? É isso. Eu acho que terminamos, né? E temos ainda a música, né, Tiago? Alguém mais? Tem um tempinho, Tiago? Se alguém quiser alguma. Não, tem Vamos mais para a tempo. música, né?
Isso, por favor, vamos lá. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver, lhe acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar o meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser, quando surgirem seus primeiros raios de mulher. A vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar o meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Eu não sei se você se recorda do seu primeiro caderno. Eu me recordo do meu. Com ele eu aprendi muita coisa. Foi nele que eu descobri que a experiência dos erros ela é tão importante quanto a experiência dos acertos. Porque vistos de um jeito certo, os erros eles nos preparam para as nossas vitórias e conquistas futuras. Porque não há aprendizado na vida que não passe pela experiência dos erros. Caderno é uma metáfora da vida. Quando os erros cometidos eram demais, eu me recordo que a nossa professora nos sugeria que a gente virasse a página. Era um jeito interessante de descobrir a graça que há nos recomeços. Ao virar a página, os erros cometidos deixavam de nos incomodar e, a partir deles, a gente seguia um pouco mais crescidos. O caderno nos ensina que erros não precisam ser fontes de castigos. Erros podem ser fontes de virtudes. Na vida, é a mesma coisa. O erro tem que estar a serviço do aprendizado. Ele não tem que ser fonte de culpas, de vergonhas. Nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande sem que seja capaz de reconhecer os erros que cometeu na vida. Uma coisa é a gente se arrepender do que fez. Outra coisa é a gente se sentir culpado. Culpas nos paralisam. Arrependimentos não. Eles nos lançam para frente e nos ajudam a corrigir os erros cometidos. Deus é semelhante ao caderno. Ele nos permite os erros para que a gente aprenda a fazer do jeito certo. Você tem errado muito? Não importa. Aceite de Deus esta nova página de vida que tem nome de hoje. Recorde-se das lições do seu primeiro caderno. Quando os erros são demais, vire a página. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não
me esqueça num canto qualquer. Ai, ai, que delícia essa música, né? Eu fico emocionada de ouvir toda vez. Fechou. É Muito isso, linda. gente. Estamos no fim de mais um dia. Gratidão por terem ficado até aqui com a gente. Espero que continuem, né? A gente está nessa energia. Se puderem, não vejam só os vídeos, venham para a aula ao vivo, para o encontro, para trazer essa energia junto com a gente. Isso nos motiva, nos faz aqui continuar aqui estudando e levando o melhor possível, né, meninas? Sim, com certeza. Até semana que vem. Se Deus quiser, estaremos juntos. Vamos para a oração? E Ah, é mesmo, nós estamos dando tchau, Meninos e esqueci meninas. essa oração, oh meu Deus, é verdade. Meninos, né, também. Nós temos meninos aí na isso, plateia. eu falei para a Meninas e equipe, Clô. Meninas e meninos. Eu seguro a minha mão Minha na mão na sua sua e e uno uno o meu coração coração ao seu, para que juntos que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. conceber. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, força, fé e alegria. Tiago, abre aí para fazer a baguncinha, Tiago. Vou abrir, deixa eu abrir aqui o microfone de todo mundo. Pronto, todos liberados. Boa noite, graças Boa noite, Muito boa lindo. Obrigado, Boa noite, Inês. Foi Inês. espetacular essa noite. Boa noite. Fique Com Deus, boa semana, boa noite. Muito boa palestra. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa noite.